No almoço do Dia das Mães, ela disse: "Tenho orgulho de todos os meus filhos, exceto desse perdedor sentado à mesa." Todos riram. Levantei-me, coloquei uma caixa preta sobre a mesa e disse: "Isso é para você, mãe. Feliz Dia das Mães." Então, saí. Peguei de volta o carro que havia lhe dado e, momentos depois, ela gritou quando finalmente abriu a caixa: "Tenho orgulho de todos os meus filhos, exceto do perdedor sentado à mesa." Esse foi o brinde da minha mãe, Lúcia Martins, palavra por palavra. No Dia das Mães, com a taça de espumante erguida, o resto da mesa explodindo em gargalhadas, como se ela tivesse acabado de contar a piada do século. Eu era o perdedor. Nem me encolhi. Apenas olhei para as linhas ao redor da boca dela, que sempre se contraíam quando estava prestes a me humilhar, com aquele brilho nos olhos dizendo: "Sim, eu sei o que acabei de dizer, e não me arrependo." Minha irmã, Roberta, bufou em sua mimosa. O marido dela, Luiz, deu um tapa na mesa. Meu irmão mais novo, Flávio, se inclinou e sussurrou: "Não leve isso tão a sério, cara. É só a mãe sendo a nossa mãe." Ninguém pareceu desconfortável. Ninguém se pronunciou. Ninguém disse: "Chega, eu era invisível." Mas só quando queriam, quando as contas precisavam ser pagas, quando o carro da Roberta precisava de freios novos, quando o Flávio precisava de ajuda para o aluguel, só desta bui. Vês, de repente eu era a espinha dorsal da família. Mas no Dia das Mães, eu era a piada. Eu não tinha planejado fazer uma cena. Não tinha planejado fazer nada do que estava prestes a fazer. Mas algo mudou dentro de mim. Algo definitivo. Coloquei a mão debaixo da mesa, peguei uma caixa preta e coloquei bem na frente do prato dela. "Feliz Dia das Mães", eu disse calmamente, e ela piscou, confusa. "O que é isso?" ela perguntou com a voz subitamente cautelosa. Todos se aproximaram. "Vocês vão ver", eu disse. Então me levantei, ajeitei o casaco e saí. Alguns minutos depois eu estava na entrada da garagem dela. Abri e entrei no carro que havia dado a ela no ano anterior, o mesmo com que ela se gabava no clube de leitura da Vila Mariana. Aquele que contava aos amigos que tinha ganhado do filho favorito. Ela nunca contou que era eu, mas eu tinha a segunda chave. Entrei, liguei o motor e arranquei devagar, calmamente, como se estivesse apenas cumprindo um dever. Ela gritou ao abrir a caixa. Eu não ouvi, mas imaginei, vividamente. Sua voz estridente ecoando pela casa. Os dedos perfeitamente cuidados agarrando as bordas da caixa, encontrando o que eu havia deixado para ela. Uma única foto. Era eu, com 10 anos, segurando um cartão de Dia das Mães feito à mão e um buquê de flores que comprei com as moedas, que economizei por não ter almoçado por uma semana. No verso da foto, escrevi: "Esta foi a última vez que pensei que era importante para você." Foi assim que tudo começou. Não a guerra, mas o acerto de contas. Por 2 semanas após o Dia das Mães, ninguém disse uma palavra. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo uma publicação vaga da Roberta no Facebook. O que era estranho, vindo de alguém que não conseguia passar 20 minutos sem atualizar o mundo sobre seu estado emocional ou sobre sua vitamina de couve. Aí, o Luiz quebrou o silêncio. Mandou uma mensagem. "Ei, cara!" Aquela situação com o carro deixou ela muito chateada. "Talvez você deva pedir desculpas. Se desculpe e as coisas vão melhorar. Eles me humilharam de propósito na frente de uma mesa cheia." Riram. E agora eu deveria me sentir mal por ter pegado algo que paguei integralmente? Mas não atendi. Também não o bloqueei. Queria ver o que fariam em seguida e tentaram mesmo. 3 dias depois meu pai ligou. Não para se desculpar nem para perguntar como eu estava. Só para dizer uma coisa. Se você já parou de agir como um caçador de atenção, precisamos de ajuda com o Flávio. Eu ri tanto que quase deixei meu celular cair. Flávio, o menino de ouro, o futuro da família, o que só precisa de tempo para se encontrar. Ele vinha se encontrando há 6 anos. Enquanto isso, eu pagava os cartões de crédito dele e transferia dinheiro para livros didáticos que ele nunca comprou. Eu disse a mim mesmo que estava farto. Eu realmente acreditei. Mas aí cometi o erro de voltar. Não por eles, mas pela minha avó, Dona Iracema. Era seu aniversário. 83 anos.
A única pessoa naquela família que sempre me olhava sem julgamento. Ela morava numa casinha, nos arredores da cidade, onde a grama sempre parecia recém-cortada e o ar cheirava a chá fervido e sabão. Nunca me pediu nada, apenas oferecia balas, de menta e lembranças. A festa foi simples. Petiscos, cadeiras dobráveis, toalhas de mesa de plástico. Quase me esqueci com quem estava me deparando, até ouvir. Estavam na cozinha. Eu tinha ido buscar gelo. Não estava tentando espionar. Só parei quando ouvi meu nome. Roberta, barulhenta como sempre. Ele não é da família. É só alguém rico que pode nos ajudar. A sala explodiu em gargalhadas. Ouvi Luiz dar uma risadinha e dizer: bem, sentimentos não pagam aluguel. Depois, minha mãe. Ah, meu filho. Ela suspirou cansada e dramática, como sempre fazia quando queria pena. Eu só queria que ele tivesse aprendido a aceitar uma piada. Não é como se a gente tivesse forçado ele a nos dar alguma coisa. E então, meu pai, o golpe final. Ele faz isso para se sentir importante e para que a gente se sinta pequeno. Fiquei ali parado com o balde de gelo nas mãos, sem me mexer, sem respirar. Eles não tinham me visto, ainda não. Quando finalmente entrei na sala, o silêncio foi mortal. Eles nem tentaram esconder. Sem desculpas, sem risadas, só culpa. E então veio o disfarce de sempre. Ah, aí está. Estávamos falando sobre... eu disse. Eu ouvi tudo, Roberta piscou. Minha mãe tentou me segurar pelo braço. Não faça isso, querido. Estávamos só. Vocês só estavam lembrando um ao outro o quão útil eu costumava ser. Eu disse, não se preocupe, mensagem recebida. Eu não fui embora. Ainda não. Minha avó ainda não tinha comido o bolo. Mas eu observei. Observei como ninguém me olhou nos olhos pelo resto da noite. Como o Flávio me entregou o prato como se estivesse oferecendo um acordo de paz. Como o Luiz tentou puxar assunto sobre o mercado de ações, como se fingir que nada tivesse acontecido fosse reiniciar a linha do tempo. Eles sabiam que eu ia sofrer. Também sabiam que eu não ia gritar. Eu não ia chorar. E isso os assustava mais do que qualquer outra coisa. Mas eles ainda não tinham terminado. Uma semana depois, recebi um e-mail do meu banco. Uma tentativa de transferência havia sido feita usando uma conta conjunta antiga que eu tinha com o meu pai. Algo que abrimos quando o ajudei a refinanciar a casa há 4 anos. A conta estava inativa. Eu tinha até esquecido que ela existia. Mas, pelo visto, eles não tinham. Liguei para o banco, congelei a conta, sinalizei a tentativa de fraude. Depois dirigi até a casa deles. Não para confrontar, apenas para observar. Eles estavam jantando. Tacos, pelo cheiro. Não bati. Não disse nada. Fiquei do outro lado da rua, com as mãos nos bolsos, enquanto as janelas brilhavam com aquela luz acolhedora de uma família reunida. Eu não estava lá, mas costumava estar. Eles só me viram quando a Roberta saiu para levar o lixo. Ela congelou ao me ver e sorriu, como se nada tivesse acontecido. Você está sendo dramático de novo, disse ela. Entra. Hoje é terça-feira de tacos. Aproximei-me dela. Não cheguei muito perto, só o suficiente. Você tentou me roubar, eu disse. Você brincou comigo, me usou, zombou de mim. E agora eu tenho que sorrir enquanto como tacos? Ela deu de ombros. Famílias brigam. Eu me inclinei. Não. Famílias se separam. Então me virei. Ela não me seguiu. Mas na manhã seguinte, ela mandou uma mensagem. Não faça nenhuma loucura, você vai se arrepender. Ela estava certa, eu estava prestes a fazer uma loucura. Mas nunca me arrependeria, porque finalmente vi a verdade. Eu não era a família deles. Eu era a estratégia deles. E o jogo tinha acabado. Eles me mandaram uma mensagem uma semana antes de tudo acontecer. Só uma frase. Sentimos sua falta. Vamos comemorar o Dia das Mães da melhor forma possível desta vez. Não respondi imediatamente. Esperei 3 dias. Depois mandei. Tudo bem, um jantar só a família. Eles acharam que eu estava me arrastando de volta. Que a caixa preta e o carro tinham sido só uma birra. Que bastaria uma refeição decente e algumas palavras carinhosas para trazer o filhinho fantoche de volta. Cheguei às 18 horas. A mesa estava posta como sempre. Velas, guardanapos dobrados, taças de vinho polidas a ponto de quase morrerem.
Minha mãe usava o colar de pérolas que eu tinha dado de presente. A Roberta estava com um vestido decotado e o mesmo sorriso presunçoso. O Luiz sentou-se ao lado dela, como seu fiel bichinho de estimação. Meu pai sentou-se no centro como se tivesse merecido alguma coisa. Apenas o Flávio parecia genuinamente nervoso. Estamos tão felizes que você veio, disse minha mãe. Sentimos muita falta. E talvez tenhamos ido longe demais da última vez. Ou talvez não tenhamos ido longe o suficiente, murmurou meu pai com os olhos baixos. Mas família é maior que orgulho, certo? Ela acrescentou rapidamente. Não vamos guardar rancor. Não respondi. Esperei. Ela ergueu o copo. Esta noite é sobre virar a página. Tenho orgulho de todos os meus filhos, mesmo daqueles que se perderam. Todos cometemos erros. Silêncio. Então, uma voz vinda do corredor. Desculpe o atraso. Todos. Se viraram quando Tatiane entrou na sala. A ex de Flávio. Aquela que ele chamava de instável. Aquela que jurou que arruinaria sua vida. Aquela sobre quem mentiu por anos. Flávio congelou no meio do gole. O que ela está fazendo aqui? Sibilou. Ela está aqui para jantar. Eu disse. Com a família? Tatiane sentou-se ao meu lado, elegante e serena, e tirou um pequeno envelope da bolsa. Colocou-o delicadamente sobre a mesa. Já fiquei quieta tempo demais, disse ela, mas fui convidada aqui para contar a verdade. Meu pai se inclinou, pronto para resmungar alguma coisa, mas Tatiane se adiantou. Dona Lúcia, disse, ela olhando diretamente para minha mãe. Em janeiro, tomando vinho, a senhora me contou isso sobre seu filho. As emoções dele são a coleira dele. Ele paga quando se sente culpado. Ele não é considerado da família. Ele é uma estratégia. Virei-me para Flávio. E você? Você achava que eu não estava atrás da parede do corredor quando disse que queria que ele se sentisse um nada? Só por uma vez, Flávio explodiu primeiro. Ela está mentindo, isso é uma armação. Você a trouxe aqui para nos emboscar? Roberta se intrometeu. Você está falando sério de novo? Precisa de ajuda? Você quer falar sobre ajuda? Interrompi. Enfiei a mão no bolso do casaco e tirei um extrato bancário impresso. Aqui está uma transferência bancária. R$ 12.500 da minha conta para a sua. Aprovada, mas não por mim. Deslizei o extrato sobre a mesa. Isso não é um erro, isso é fraude. Meu pai se levantou de um salto. Isso é traição, ele gritou. Viemos aqui para fazer as pazes e você traz essa cobra? Minha mãe já tinha começado a chorar. Mas era o tipo de choro que atrizes fazem em novelas. Só o suficiente para parecerem trágicas, sem estragar a maquiagem. Eu não sei o que você quer de nós. Ela sussurrou. Eu me levantei. Eu não quero nada. Nem suas desculpas, nem suas ligações, nem sua culpa. Eu quero distância. Olhei cada um deles nos olhos. Não sou mais seu filho, sou sua consequência. Então tirei uma última coisa do meu bolso, um envelope lacrado. Aqui está o encerramento formal de todas as contas conjuntas. O acesso à minha empresa desapareceu. Meu nome no contrato foi atualizado. O vovô se certificou disso antes de falecer. A Roberta foi removida. O papai apagado. Deixei o envelope cair em frente ao copo da minha mãe. Esta é a sua herança agora. Vazia. Assim como o respeito que você me demonstrava. Então peguei uma foto antiga. Eu, aos 10 anos, segurando um cartão feito à mão e um buquê. A última vez que pensei que isso importava, rasguei-a ao meio, coloquei os pedaços sobre a mesa e disse: um para cada um de vocês. E fui embora. Ninguém me seguiu. Nenhuma palavra. Apenas um longo silêncio ofegante. Na porta olhei para trás uma última vez. Seus rostos não estavam zangados. Estavam arrasados. Eu não fiquei furioso. Não postei nada online. Não fiz discurso. Abri meu laptop e uma planilha. Ao longo de 8 dias, sentei-me com um amigo meu, um contador certificado, e elaboramos uma lista. Uma auditoria completa. Não da vida deles, da minha. Cerca de R$ 21.100 destinados à mensalidade. Do Flávio nos semestres que paguei até ele se estabelecer. Acontece que ele se adaptou bem ao fracasso. R$ 12.800 para o carro da Roberta. Um aluguel em meu nome. Só até ela conseguir aprovação para o próprio R$ 1.6 mil.
e R$ 400 para despesas médicas da mamãe. Ela agendou uma dúzia de coparticipações e consultas com especialistas pelo meu plano de saúde, dizendo que cuidaria disso depois. Ela nem sequer perguntou se eu tinha cobertura sobrando. Transferências diretas de R$ 8.000, um pouco, de Pix, algum dinheiro em espécie, algumas transferências bancárias, ajuda com o aluguel, despesas básicas como a geladeira quebrou. Só preciso de um pouco para este mês. Você pensaria que, com todo o dinheiro que enviei, eles estariam vivendo bem, mas não. Ainda conseguiam parecer pobres e falar como ricos. Presentes no valor de R$ 1.650, feriados, aniversários, bodas de prata, a cama que comprei para meus pais depois que meu pai jogou a antiga fora num ataque de bebedeira. Parabéns da Roberta pelo noivado, comemorado num fim de semana no spa. Para fazer recados, passei no meu jantar de sushi de primeira classe. Tudo registrado com recibos, capturas de tela, carimbos de data e hora. Até algumas impressões de mensagens de texto. Você pode enviar hoje à noite o síndico do prédio. Está complicando as coisas. Se eu perguntar para a mamãe, ela vai surtar. Só até a semana que vem. Total, R$ 48.650,47. Não é um número simbólico, não arredondado. Preciso, frio, limpo. Entreguei o arquivo ao meu advogado. Cara quieto, brutal quando necessário. Nós estudamos juntos. Certa vez eu paguei o curso preparatório para a OAB dele. Ele nunca esqueceu disso. Você quer o valor integral? Ele perguntou. Ou deixa um pouco de dignidade para eles? Cada centavo, eu disse. Sem juros, sem enfeites, sem drama. Apenas fatos. Dias depois eles receberam as cartas certificadas. Uma para meu pai, uma para minha mãe, uma para a Roberta. Assunto: dívida familiar pendente. Isto não é vingança. Isto é encerramento. Em anexo, um detalhamento verificado do apoio financeiro prestado entre 2016 e 2025. Total devido: R$ 48.650,47. Favor efetuar o pagamento integral em até 90 dias corridos, por transferência bancária certificada. Caio Martins. Roberta foi a primeira a ceder. Você só pode estar brincando. Está contando presentes? As mensagens dela não paravam de chegar. Você precisa de ajuda. Sério, você quer destruir essa família? Eu não respondi. Deixei as palavras dela sem ler, sem tocar. Meu pai ligou para o meu advogado. Tentou a abordagem da voz severa. Somos do mesmo sangue. Você não pode processar o seu próprio pai. Ele não gostou de ouvir que sim, é possível. Principalmente quando há documentação e legitimidade legal. Minha mãe não ligou. Ela enviou uma carta escrita em letra cursiva cuidadosa. Borrou a tinta nos lugares onde devia ter enxugado os olhos. Eu te dei a vida. Fiquei acordada com você quando estava doente. Rezei por você. E agora você manda advogados? Sem desculpas. Sem responsabilização. Apenas culpa. Armada, como ela sempre gostou. Flávio não falou ou fez simplesmente nada. No 21º dia entramos com ações civis oficiais. Roberta entrou com uma reconvenção alegando danos morais. Disse que eu a manipulei para aceitar dinheiro. Perdeu feio. O juiz nem pareceu impressionado. Apenas leu o registro das transações, as mensagens de texto, os reconhecimentos por escrito. O caso foi arquivado em menos de 1 hora. Papai se recusou a responder. 3 semanas depois, entramos com um pedido de julgamento à revelia, uma dívida pendente, 2 advertências de penhora e uma bandeira na conta corrente principal dele. Mamãe não compareceu ao tribunal. Não apresentou resposta. Mas, quando tentou pagar os remédios na farmácia na semana seguinte, o pedido foi negado. Os benefícios da aposentadoria dela começaram a ser descontados, uma porcentagem a cada mês, assim como foram descontados de partes de mim durante anos. E eu não me vangloriei. Não gritei, eu avisei. Nem falei sobre isso, apenas observei o banco subir enquanto os pagamentos chegavam. Roberta pagou primeiro, provavelmente para estancar a hemorragia.
Papai pagou em segundo, só depois de perceber que a dívida arruinaria. Seu crédito. Flávio pagou sem reclamar, e o pagamento da mamãe foi o último. Ela vendeu seu jogo de chá de prata, o do casamento dela. Descobri por uma prima que disse que ela chorou enquanto embrulhava o conjunto. Não me senti justificado, me senti limpo. No 91º dia, fui ao meu banco e saquei exatamente R$ 48.650 em dinheiro. Notas de 100, 50 e 20, embrulhado com capricho. Coloquei o dinheiro em uma caixa preta fosca com fecho. Forrei o fundo com veludo e adicionei uma única nota em cima. Isso não é dinheiro. Isso é responsabilidade. Eu não enviei para eles. Eu não queimei. Coloquei-o em um cofre particular em meu nome, não como um troféu, mas como um marcador, uma prova de que paguei pela minha fuga. Então doei R$ 5.000 para o Instituto Recomeço, que apoia adultos em recuperação de abuso financeiro familiar. Eles me enviaram um recibo e um breve bilhete de agradecimento por e-mail. Essa foi a única gratidão de que eu precisava. Não comemorei. Nada de carro novo, brinde ou discurso. Sentei-me à mesma mesa onde, 5 anos antes, havia pulado o jantar para enviar o dinheiro do aluguel para a Roberta. E sussurrei para mim mesmo. Eu não queria vingança. Eu queria minha vida de volta. E agora, ela está paga integralmente. Eu não me mudei para uma cidade nova. Não comecei uma nova vida no interior, como as pessoas costumam fazer quando querem se curar. Fiquei exatamente onde estava. O que mudou foi todo o resto. Pela primeira vez na vida, meu telefone não vibrava com emergências que não foram causadas por mim. Chega de mensagens do Flávio tarde da noite pedindo ajuda. Chega de ligações perdidas da minha mãe que nunca eram apenas para conversar. Chega de recados da Roberta, fingindo que só queria bater papo quando na verdade precisava de um depósito urgente. O silêncio foi imediato e glorioso. Eu não precisava de barulho para provar que havia vencido. Precisava da ausência para confirmar que havia escapado. Comecei a dormir melhor, mais profundamente. Meu apartamento pela primeira vez permaneceu limpo, porque eu não vivia mais correndo para resolver os problemas dos outros. A comida parecia mais gostosa, a música mais alta, até o ar mais leve. Eu não estava livre porque eles haviam mudado. Eu estava livre porque finalmente parei de precisar deles. Então as ondas vieram. Uma velha amiga da família me parou em frente a uma loja. O sorriso dela era tenso. Sua mãe não está bem? Pensei que talvez interrompia com um olhar. Ela tentou novamente. Sabe, famílias brigam, mas lá no fundo... Não, eu disse. Lá no fundo é exatamente onde eu enterrei. Ela piscou, respirou fundo e foi embora. Numa tarde qualquer, tirei de um armário uma caixa de armazenamento cheia de coisas antigas que eu não tocava há anos. Lá dentro estavam álbuns de fotos, cartões, enfeites esquecidos. Peguei uma foto de família emoldurada, a última que tiramos juntos. Eu estava sorrindo, mas meus ombros estavam curvados. Eu parecia um hóspede na minha própria vida. Joguei-a fora. Não com raiva, mas em paz. Naquela mesma semana empacotei 3 móveis. A mesa de centro que comprei para os meus pais. A estante que montei para os livros do Flávio, que ele nunca lia. E as cadeiras de jantar que dei para a Roberta, quando as dela quebraram. Doei tudo a um abrigo. Deixei que outras pessoas se sentassem nelas agora. Pessoas que talvez fossem gratas. E então fiz algo que não fazia há anos. Apaguei todos os números do meu telefone relacionados a eles. Não apenas os da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos, mas também dos primos que nunca disseram nada, da tia que riu de mim do outro lado da mesa, do tio que se recusou a tomar partido. Se foram, eu não os bloqueei, apenas os apaguei do meu futuro. 1 mês depois, vi meu pai em um estacionamento. Ele estava colocando as compras no porta-malas do carro. Não era mais o SUV, é claro. Isso já fazia parte do passado. Ele se virou, olhou diretamente para mim e hesitou. A boca dele se abriu ligeiramente. Talvez para falar, talvez para forçar um sorriso. Mas eu não parei, não diminui o passo. E quando passei por ele, nem olhei para trás. Aquele silêncio foi a coisa mais alta que já disse. 1 semana depois, vi a Roberta.
Ela estava sentada em um café ao ar livre com um homem que eu não reconheci. Ria, gesticulava, atuava. Não sei se ela me viu, mas eu a vi e não senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma mágoa, nem sequer dor, como se ela fosse uma cena repetida demais. O encerramento final veio silenciosamente. Entrei em uma cafeteria onde não pisava desde o ano passado. A mesma onde uma vez me sentei em frente a eles no Dia das Mães. O dia em que riram enquanto eu era destruído em público. Pedi um chá, sentei-me perto da janela. A mesma mesa, a mesma cadeira, mas tudo era diferente agora. Não havia tensão no meu maxilar, nenhuma dor atrás das costelas, nenhuma contagem regressiva para o próximo insulto. Olhei para o assento à minha frente, aquele onde todos costumavam se sentar, e pela primeira vez não os imaginei ali. Estava apenas vazio. Tomei um gole, olhei para fora e sorri. Este assento costumava doer. Agora é só meu. Eles permaneceram os mesmos, mas eu não, e isso foi o suficiente. Agora me diz, você já se sentiu como apenas um recurso para sua própria família? Até que ponto vale a pena manter laços com quem te vê apenas como uma obrigação? Escreve. Aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também assim. Você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.